Fontes de energia são matérias-primas que, direta ou indiretamente, produzem energia para movimentar máquinas. Carvão, petróleo, as águas dos rios, as ondas dos mares e as marés, o vento e a luz solar são alguns exemplos de fontes energéticas. Contudo, como é encontrada diretamente na natureza, esta matéria-prima necessita passar por uma transformação antes de gerar energia. Vamos conhecê-las? As fontes de energia podem ser classificadas em dois grupos: energias renováveis e não renováveis. As energias renováveis são aquelas que se regeneram espontaneamente ou através da intervenção humana. São consideradas energias limpas, pois os resíduos deixados na natureza são nulos. Já as energias não renováveis também são encontradas na natureza, mas são limitadas. Além disso, deixam resíduos na natureza que muitas vezes são prejudiciais aos seres vivos. Alguns exemplos de energias renováveis são: energia hidrelétrica. A energia hidrelétrica vem da força da água dos rios e, para melhor aproveitá-las, as águas são represadas em barragens. Assim, a força da queda d'água faz girar as turbinas e, desta maneira, o movimento é convertido em eletricidade. A maior parte da energia utilizada no Brasil é gerada através das águas e existem cerca de 150 usinas hidrelétricas no país. A maior usina hidrelétrica brasileira é Itaipu, localizada no Paraná, junto à fronteira do Brasil com o Paraguai. Energia solar. A luz do sol é captada através de painéis especiais, chamados fotovoltaicos. Ali, a luz do sol é transformada em energia para ser distribuída aos usuários. No Brasil, ela está presente em vários pontos do país, e a maior usina de energia solar está localizada em São Gonçalo, Piauí. Energia eólica. A energia eólica é derivada da força do vento, e para captá-la é preciso aerogeradores. Os aerogeradores lembram os moinhos com enormes pás, mas são turbinas capazes de converter a energia cinética dos ventos em energia elétrica. Eles funcionam da seguinte maneira: o vento move as pás do aerogerador, que possui no interior máquinas que transformarão a força em energia. No Brasil, a maior parte dos parques eólicos se encontra na região Nordeste, especialmente em estados como o Rio Grande do Norte e a Bahia. O Complexo Eólico Alto Sertão, na cidade de Caetité, na Bahia, é o maior parque eólico da América Latina. Energia geotérmica. A energia geotérmica provém do calor do interior da Terra produzido pelo magma. Em algumas regiões, esta camada não está profunda, permitindo a captação desta energia através de usinas geotérmicas. No Brasil, não existem usinas geotérmicas, e o seu uso é feito apenas na forma de água aquecida, como no caso dos parques termais de Caldas Novas, em Goiás, e Poços de Caldas, Minas Gerais. Energia biomassa. A biomassa procede de matérias orgânicas como o bagaço da cana-de-açúcar, serragem, capim e até estrume de animais. Uma vez tratados, estes materiais liberam energia que podem mover turbinas, que são transformadas em energia. A produção de energia através da biomassa tem aumentado no Brasil. Em 2017, já era a terceira fonte de energia mais utilizada no país, com o estado de São Paulo sendo o maior produtor. Energia maremotriz. A energia maremotriz provém do aproveitamento das ondas e dos movimentos da água provocados pela subida e descida das marés. A força das ondas faz movimentar as hélices e é captada através de turbinas. Igualmente, a força das marés e das correntes marítimas também podem ser aproveitadas para gerar energia. De todas as energias renováveis citadas aqui, esta é a mais cara para instalar e manter os equipamentos necessários para o bom funcionamento da usina. Com 8.000 quilômetros de costa, o Brasil foi pioneiro na construção de uma usina de ondas, localizada em Porto de Pecém, Ceará. Infelizmente, o projeto encontra-se abandonado. Energias não renováveis. Energias não renováveis são aquelas que, uma vez esgotadas, não podem ser mais regeneradas, pois é necessário muito tempo para sua formação na natureza. Desde o começo da Revolução Industrial, foi a principal fonte de energia usada para movimentar as máquinas das novas indústrias. São consideradas energias poluentes porque sua utilização causa danos para o meio ambiente. Um exemplo de energia não renovável são os combustíveis fósseis.
Os combustíveis fósseis foram formados a partir de materiais orgânicos, como plantas e animais mortos, que ficaram soterrados e se decompuseram há milhões de anos. Os mais comuns são o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e a energia nuclear. Petróleo e gás natural. O petróleo e gás natural são extraídos do subsolo tanto no continente como no oceano. Depois, são transformados nas refinarias em óleo diesel, gasolina, querosene, etc. Uma vez transformados nestes produtos, serão utilizados para movimentar automóveis, máquinas industriais e utensílios domésticos, como o fogão. O país possui 13 refinarias distribuídas por todo o território nacional. Carvão mineral. Por sua vez, o carvão mineral é transformado em coque, que é um produto empregado para aquecer altos fornos da siderurgia e indústrias. No Brasil, as reservas deste material estão no sul do país e é consumido pelas usinas locais. Energia nuclear. A energia nuclear é obtida através da divisão de certos elementos químicos como o urânio. Este fenômeno acontece de maneira controlada nas usinas nucleares, com reatores especiais. O Brasil possui 2 usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2. Ambas encontram-se no estado do Rio de Janeiro. Juntas, são responsáveis pela produção de 3% da energia consumida no país. Estas são as fontes de energia renováveis e não renováveis que nos ajudam a viver melhor. Inscreva-se no canal e não perca mais nenhum conteúdo sobre geografia. Não esqueça de compartilhar o vídeo com quem precisa saber mais sobre o tema. Bom, gente, o tema da nossa aula de hoje é um tema super importante na sua preparação para o vestibular, porque esse tema ele aparece frequentemente em provas e de diversas maneiras, principalmente na sua prova do Enem. A gente vai tentar hoje fazer um apanhado geral do assunto e relembrar alguns conceitos fundamentais, principalmente aqueles que apareceram em questões. Tema da aula, energia. Primeira coisa então que a gente tem que fazer é definir o que é energia. A definição de energia que a gente vai usar é a capacidade de produzir trabalho. Energia enquanto capacidade de produzir trabalho. Se a gente pensa em energia enquanto capacidade de produzir trabalho, a gente vai relembrar que ao longo da história da humanidade, o homem evolui na sua capacidade de trabalhar. Isso vai significar que, ao longo da história da humanidade, o homem vai precisar evoluir na busca por fontes de energia. Se esse trabalho evoluir, a gente vai precisar cada vez mais de fontes de energia para poder corresponder a essa evolução do trabalho. E aí a gente pode periodizar isso em alguns momentos importantes para a gente relembrar o surgimento das principais fontes de energia que a gente utiliza no mundo hoje. E aí, conforme a gente for relembrando isso, a gente vai passar para a classificação. Então vamos lá. A gente pode dividir a história da sociedade em era industrial e era pré-industrial. Quer dizer, era após o surgimento da atividade industrial e a era anterior ao surgimento da atividade industrial. Quando a gente pensa em antes da atividade industrial, a fonte de energia básica era energia muscular, ok? O homem, os animais moviam as máquinas. A gente tem, antes do surgimento da indústria, por exemplo, uma forma de produção que a gente chama de manufatura. Nas manufaturas existiam máquinas que eram movidas pelo homem. Nos engenhos de açúcar que existiam aqui no Brasil, a gente tinha máquinas movidas por animais. A gente tinha máquinas movidas pela força da água. Então a gente tem fundamentalmente energia mecânica, energia que gera movimento, a partir de força muscular e a partir do uso da água para gerar essa energia mecânica, ok? Com o surgimento da indústria, a gente observa o surgimento de uma fonte de energia que tem uma capacidade de geração de energia muito maior do que a muscular
e muito maior do que aquela que vinha da força da água para movimentar os mecanismos. Que fonte de energia foi essa? O carvão mineral. O carvão mineral, quando queimado, liberava grande quantidade de calor. Essa grande quantidade de calor aquecia a água, que rapidamente se transformava em vapor, e esse vapor d'água era responsável pela movimentação das máquinas a vapor. Máquinas que eram utilizadas tanto na produção quanto no transporte, através de locomotivas e através de embarcações a vapor. Então, falamos de energia muscular, agora estamos falando do carvão mineral. O carvão mineral vai ser a fonte de energia básica até o meados do século XIX. Porque em meados do século XIX, especificamente em 1859, quando nos Estados Unidos é cavado o primeiro poço de petróleo, a gente passa a ter o petróleo como principal fonte de energia para mover as máquinas, que agora não são principalmente máquinas a vapor, e sim principalmente motores a combustão interna. O combustível desses motores, motores que movem mecanismos, motores que movem meios de transporte, o principal combustível é o petróleo. Esse petróleo, ele é combustível para os motores e vai ser combustível também para as primeiras usinas que vão gerar eletricidade. Se o petróleo é queimado para gerar eletricidade, a gente tem a transformação do calor em eletricidade. Eletricidade essa que vai surgir já no século XX como forma de utilização de energia pela sociedade e pela produção industrial, pelas atividades comerciais, pelos serviços. O petróleo como fonte de energia, ele vai gerar calor também, que vai ser transformado em eletricidade no que nós chamamos de usinas termoelétricas. Junto com as usinas termoelétricas, surgem também as usinas hidroelétricas. As usinas hidroelétricas geram eletricidade a partir da força da água. Então a gente está falando que a gente já tem carvão mineral, com grande capacidade de geração de calor, o petróleo, também com grande capacidade de geração de calor através de sua queima, a força da água transformada em eletricidade nas usinas hidroelétricas, o calor transformado em eletricidade em usinas termoelétricas, e esse calor vem da queima do petróleo e da queima do carvão. E na década de 60, principalmente em função do aumento do preço do petróleo e por uma necessidade de se buscar novas fontes de energia, a gente tem o advento do uso da energia nuclear como fonte para geração de energia. Surgem as primeiras usinas nucleares a partir da década de 60 como uma alternativa ao carvão e ao petróleo. Mais recentemente, a gente tem um uso em maior quantidade de fontes de energia que nós chamamos de alternativas. Alternativas ao petróleo, alternativas ao carvão mineral, alternativas à nuclear e que vão ter um impacto sobre o meio ambiente menor. Por que isso? O que a gente tem que lembrar é que a evolução nessas formas de gerar energia, ela está relacionada à evolução na produção. A evolução nessas formas de gerar energia, ela está relacionada à evolução da necessidade da sociedade de ter cada vez mais eletricidade, por uma quantidade cada vez maior de equipamentos que precisam de eletricidade. A gente está falando de necessidades da humanidade que vão buscar cada vez mais novas fontes, principalmente diante da possibilidade cada vez maior daquelas que já existem de se esgotarem. E é aí que a gente vai entrar aqui, ó. A energia, essas fontes que a gente está falando, a gente pode dividir em fontes renováveis e fontes não renováveis. As fontes renováveis são aquelas fontes que se renovam num curto espaço de tempo. É aquela que você usa hoje e em um curto espaço de tempo depois você vai ter essa fonte novamente para ser utilizada. Por exemplo, quando você usa água para geração de eletricidade em uma usina hidrelétrica, essa água, enquanto o rio tiver volume d'água correndo, ela vai poder ser utilizada, ela não se esgota. Ao contrário do petróleo, que aparece em reservas finitas no nosso planeta e que, consequentemente, corre risco de esgotamento. Quando essas reservas acabarem, acaba o petróleo. E até que a gente tenha petróleo novamente,
vai ser necessário a gente esperar alguns milhões de anos para que ele se forme novamente. As fontes não renováveis são aquelas que têm um prazo para a sua reposição muito longo, o que torna as suas reservas finitas e possíveis de esgotamento. As fontes não renováveis são aquelas em que em algum momento podem se esgotar e a gente tão logo não vai tê-las novamente. As fontes renováveis são aquelas que têm um período de renovação, de reposição muito curto, o que torna elas dificilmente esgotáveis. Dificilmente elas vão se esgotar. A gente vai analisar então essas fontes renováveis e essas fontes não renováveis, analisando vantagens, desvantagens e características de cada uma. Vamos em frente.